Olá, você é aluno da primeira série do ensino médio. Eu sou o professor Fernando, estou aqui para mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje nós falaremos sobre sofistas e Sócrates e também outros assuntos. Acompanhe aí. Do cosmos ao antropos, sofistas e Sócrates. Ok, é bem importante a gente relembrar um pouquinho como que a filosofia está acontecendo nesse período aqui, tá? Lembra que a filosofia, ela vem através do uso da razão e ela contestava as explicações mitológicas. Antes, os gregos, e até ainda nesse período aqui que a gente vai ver agora, eles tinham o costume de explicar os fenômenos naturais e sociais por meio da mitologia. Por exemplo, quando tinha o amanhecer e o entardecer, os gregos acreditavam que era Apolo que levava o sol de um lugar para o outro. Acreditavam também que quando um raio caía na terra, era Zeus jogando um dos seus raios. Tá? Acreditavam também em vários outros aspectos. Por exemplo, quando o mar estava em fúria, eles acreditavam que era Poseidon que não estavam muito felizes com as coisas. É muito importante que quando a filosofia ela vem, ela vai romper com essa ideia de explicar a realidade através dos mitos. Lembra lá, teve os primeiros filósofos, chamados filósofos da natureza. Esses filósofos procuraram aquilo que a gente chama de arqué da physis, que é a essência do mundo físico. Tá? Então, lembra lá? Tinha Tales de Mileto. Ele dizia que a origem de tudo era por meio da água. Outros já diziam que era o fogo, o movimento. Mas, na aula de hoje, a gente vai ver uma mudança no aspecto filosófico. Porque até então, quando a gente tem o surgimento da filosofia, ela vem para explicar a realidade, ou seja, apenas trazer a razão. Nesse momento, nós vamos ver um pensador que ele vai alterar a maneira de se fazer filosofia, a maneira de questionar e indagar as coisas, tá? Esse é Sócrates, mas eu não vou começar falando dele agora. Porém, eu já quero nesse início de aula mostrar para você uma tirinha bem legal que tem aqui no começo do capítulo, tá? Então, se você puder acompanhar aí comigo, eu vou ficar muito feliz. A tirinha diz o seguinte: tem um diálogo, entre aquele personagem ali, o menino que está ali, e ele olhando para o céu. E de repente parece que, ao estar caminhando, o próprio céu pega e fala para ele, ou algo divino: conhece-te a ti mesmo. E ele olha, procura, cadê? Será que tem alguém aqui? E ele de repente vê um outro personagem igual ele, um outro eu. E aí ele cumprimenta: oi, tudo bem? Aí o outro personagem responde: desculpe, eu não falo com estranhos. Talvez você não tenha entendido muito essa tirinha. Eu vou começar essa aula e depois que eu explicar um pouquinho melhor sobre essa ideia do conhece-te a ti mesmo, a gente retorna e resolve juntos essas atividades aqui relacionadas a essa tirinha. Tudo bem? Então vem comigo. Lembra que eu te falei que no início a filosofia ela vem com a ideia de explicar a realidade através da razão. Ela se baseava exclusivamente em questionar os fenômenos naturais e o surgimento do próprio mundo, que a gente chama de physis, ou o cosmos também, tá? O que acontece? Para você grifar e ficar bem fácil aí, porque eu sei que você está estudando bastante, pega no primeiro parágrafo do título do Cosmos ao Antropos, que eu vou te explicar aqui. No início, a filosofia surgiu com uma busca incessante por respostas sobre a origem do mundo. E os pré-socráticos, que são os mesmos filósofos da natureza que eu te falei anteriormente, os primeiros filósofos da antiguidade, propuseram-se que essas respostas poderiam ser encontradas na própria natureza. Assim, eles inauguraram o período que ficou conhecido como o período cosmológico. Ok? Agora eu preciso que você volte aqui comigo, porque a gente tem a cosmologia e agora a gente vai ver a cosmogonia, ok? Mas antes de eu falar sobre esses assuntos, eu preciso te explicar o que são antropos. Antropos é uma palavra de origem grega, que significa homem, humanidade. Então, quando a gente sai do cosmos para o antropos, a gente redireciona a filosofia, que estava preocupada apenas com o mundo externo, que é bastante coisa, mas nós trazemos a filosofia para o próprio antropos, para a própria humanidade. Por isso que lá no começo estava falando assim para o jovenzinho: conhece-te a ti mesmo. Tudo bem?
Nesse começo aqui, a gente tem vários pensadores, tá? Mas eu vou falar sobre um grupo de pensadores que marcou bastante essa época. E esses pensadores eram sofistas. Para você saber bem o que eram sofistas, no penúltimo parágrafo do texto, do cosmos ao Antropos, nós temos uma definição bem bacana sobre o que eram os sofistas e o que eles faziam. Os sofistas eram um grupo heterogêneo de pensadores que viajavam de cidade em cidade, ensinando aos cidadãos a arte da retórica. Foram muito criticados por toda a tradição filosófica, mas, atualmente, são vistos como parte importante do processo educativo na Grécia Antiga e também para a filosofia, por meio de inúmeros embates e ideias que travaram. Volta aqui comigo aqui, ok? Então, grava bem aí na sua cabeça que os sofistas eles são esses viajantes, mas muitos deles também ensinavam os filhos dos aristocratas. Eu preciso que você lembre sobre a organização política da Grécia. Na Grécia as coisas funcionavam da seguinte maneira, nós tínhamos lá várias cidades-estados e essas cidades-estados, cada uma possuía o seu próprio sistema de governo. Os gregos eles se unificavam pela sua cultura, pela sua língua, tá? Isso era o que, e a própria religião também, era o que unificavam esses povos. Os sofistas eles viajavam por várias das cidades gregas, como Mileto, Atenas, Éfeso, e eles acabavam ensinando retórica. Por que retórica? Eu vou falar bem especificamente para você sobre Atenas, tá? Em Atenas, a gente tinha um sistema político que era a democracia. Porém, diferente de hoje, tá? A democracia lá se restringia a alguns grupos da sociedade, geralmente algumas pessoas de posse, né? Ou que obtessem riquezas. Então, os sofistas ensinavam os aristocratas ou os filhos dos aristocratas desde novo, para que quando eles chegassem em uma idade, eles fossem até a assembleia, que era onde aconteciam as votações e as decisões de coisas importantes, e por meio do uso da retórica, né, convencer as pessoas daquilo que eles queriam. A crítica que o texto mencionou, que os filósofos fizeram aos sofistas, é que nem sempre um sofista ele está preocupado com descobrir a verdade, tá? Ou conhecer a verdade ou conhecer o mundo. O sofista, ele ganhava a vida ensinando as pessoas a convencer as outras, mesmo que aquilo que as outras pessoas estavam tentando convencer outras pessoas não fossem verdade. Nesse aspecto, os sofistas, eles vão ter também uma parte importante dentro da história da cultura grega, porque por meio deles as pessoas se voltaram às questões políticas e econômicas, e isso vai desenvolver muito a educação e o ensino na própria Grécia. Ok? Eu vou falar um pouquinho mais sobre os sofistas. Então, acompanha comigo aqui, que no primeiro parágrafo a gente tem uma parte bem importante para você sistemizar aí o que você está estudando, tá? Então, pega lá sua caneta marca-texto e marca o seu livro didático aqui onde eu vou indicar para você no primeiro parágrafo. Com os sofistas, o essencial não é investigar os princípios que explicam a origem de todas as coisas, lembra que eu falei? Mas as dimensões que envolvem a vida humana em sociedade, como a retórica, a ética, a política, o direito, a religião, a educação, a oratória, entre outras. Mas como se operou essa mudança? Quem foram os sofistas? Eu peço que você tenha um pouquinho de paciência e continue comigo aqui, porque no segundo parágrafo a gente vai ter uma resposta bem bacana para essa indagação que o livro traz para você, tá? O termo sofistas deriva de sofos, que significa sábio, ou ainda especialista do saber. Os sofistas tornaram-se célebres por percorrer as cidades, educando membros da aristocracia e cobrando por seus ensinamentos, que em geral abordavam questões técnicas e práticas úteis para a vida em sociedade, abordando temas como artes, retórica e política. Ok? Volta aqui comigo então. Opa, acabei tirando aqui, não tem problema, é bem rapidinho para a gente voltar. Só um instantinho, problemas técnicos acontecem. Nesse momento você pode dar uma respirada aí, tomar uma água, mas volta aqui comigo já que a gente já vai retornar para esse assunto aqui. Eu vou falando aqui enquanto eu vou achando para você, tá? Não se desespera, a gente já acha aqui a continuidade da aula. O que acontece?
Os sofistas, quando eles descobrem que eles têm essa capacidade aqui de convencer as pessoas, eles vão se debruçar, né, sobre a ideia da retórica e sobre o ensinamento dela. Com isso, eles vão passar a ganhar a vida e isso vai se tornar uma profissão. E a gente tem uma ideia aqui, alguns sofistas bem importantes. Dois deles eu vou te passar agora. Um é o Protágoras de Abdera, que nasceu em 490 a.C. e faleceu aproximadamente ali em 415 a.C. Sua contribuição para o conhecimento foi a relativização da verdade. Volta aqui comigo um pouquinho. O que será que é relativizar a verdade? A ideia de Protágoras era que não existe talvez uma verdade absoluta, tá? Ela pode ser relativa. Por exemplo, se você for pensar em pensa aí em alguma coisa que a sua família gosta bastante. Algum alimento, pense em algum alimento. Pense que talvez na sua família a tradição seja comer feijoada aos sábados, ok? Porém, isso não ocorre em todas as famílias. Existem famílias que aos sábados, sei lá, talvez prefiram um churrasco ou prefiram comer massas. Você está vendo que não é possível estabelecer que se deve comer todo o sábado feijoadas? Porque isso se tornaria uma verdade absoluta. E é mais ou menos isso que Protágoras ele vai tentar trazer através desses sofistas, dessa retórica. Tá? Por quê? Não existe uma verdade absoluta, talvez ela seja relativa. Em alguns locais seja verdade, mas talvez em outros não seja tão verdade assim. Ok? Eu vou te falar agora sobre outro sofista bem importante. Acompanha comigo aqui, que é o Górgias. O Górgias ele é proveniente de Leontinos, atual Sicília, na Itália. E ele contribuiu para inovações na arte da retórica. Eu vou trazer aqui para você uma questão bem importante. A gente tem Protágoras, ele fazendo uma defesa sobre um conceito na filosofia muito importante, que é o conceito de logos, tá? Aqui no texto ele define bem certinho para você. Então acompanha aqui comigo. No primeiro parágrafo está falando assim, ó, Protágoras de Abdera. Protágoras era considerado o maior dos sofistas pelos estudiosos. E ele se dedicou a enfrentar o problema que se instalara na filosofia. Enquanto Parmênides, outro filósofo, defendeu que logos, o pensar, é a própria verdade, Heráclito negou a possibilidade de logos poder captar o poder do ser, pois a linguagem jamais conseguiria dizer o que é uma coisa. Criou-se um dilema, então. Afinal, é possível conhecer a verdade? Aí, a gente tem a parte aqui que Protágoras vem. Ora, se não há verdade absoluta, é tudo relativo ao ser humano. O cidadão grego entenderá que é mais importante buscar a utilidade das coisas do que suas essências. Volta aqui comigo. Lembra que a gente estava falando lá desde o começo da transição ali do cosmos para o antropos? Olha o que Protágoras está fazendo. Ele está falando assim, ó, não é tão importante você tentar descobrir se o mundo veio da água, do ar ou qual que é a essência das coisas. O importante é a gente tentar conhecer, né, e entender e principalmente buscar as coisas. Ok? Dessa maneira, então, ele fica ali. Será que era Heráclito que estava certo? Será que era Parmênides? Então, é nisso que ele acaba relativizando a verdade. Ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre Górgias agora. Você encontra isso lá na sua página 38 do seu material didático. Para você saber um pouquinho e para marcar o que é importante, acompanha comigo que está no primeiro e no segundo parágrafo do texto sobre o Górgias. Outro sofista de destaque foi Górgias, considerado o maior orador da Grécia, conhecido por trazer a arte da retórica da Sicília para Atenas. Eu vou pular essa parte aqui. Em seus ensinamentos, marca aí que é bem importante, Górgias enfatizava o uso da persuasão absurda, ou seja, para ele as palavras tinham força dos deuses e causavam impactos físicos na plateia, na medida em que provocavam fortes emoções. Por isso, ensinava técnicas de oratória que beiravam a teatralidade. Veja que a retórica dele é muito ligado com a arte e muito ligado com essa ideia de teatralizar.
porque ele acreditava no poder disso, no poder de convencimento através dessa teatralização. Ele vai falar aqui de um ponto bem importante na filosofia, que está marcado em negrito no seu livro. Você pode grifar aí também com a sua caneta marca-texto, tá? Que é assim, outra característica importante de Gorgias é o niilismo de suas ideias. Ele negava a possibilidade de conhecer o ser, ou seja, aquela essência lá que os pré-socráticos estavam buscando, afirmando: o ser não existe. Se existe, não pode ser conhecido. Mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado. E mesmo que fosse conhecido, eu repeti aqui, não poderia ser comunicado a ninguém. Ok? Costumava defender ideias absurdas e impopulares, que ficou conhecido como um mestre dos paradoxos. Ok? Então lembra, para você guardar na sua cabecinha aí, eu vou sintetizar para você. Os sofistas, eles se preocupam com a questão da retórica, tá? Com a questão da política e do convencimento. Tá? A gente então tem Protágoras, que relativiza, e a gente tem Gorgias com o niilismo, que vai ser muito importante. Ok? Ufa! Deu para dar uma respirada aí? Tá. Agora depois que você deu essa respirada, eu quero que você venha aqui comigo, porque eu vou começar a falar sobre um filósofo muito importante da Antiguidade Clássica. Ele é considerado como a base do pensamento, tá? Porque depois dele veio outros filósofos que relataram a sua importância. Eu estou falando de Sócrates. Provavelmente você já tenha ouvido a frase, só sei que nada sei, né? Mas você talvez tenha utilizado essa frase de maneira inapropriada. Talvez quando você pegou uma prova difícil ou quando você teve que fazer algo que desafiava suas capacidades, você tenha colocado a mão na sua cabeça e falado assim: eu só sei que nada sei. Mas calma, não foi isso que Sócrates quis dizer. Eu vou te explicar bem certinho. Olha ali para a gente entender melhor no primeiro parágrafo, mas você pode ficar me vendo aqui, tá? Não precisa olhar no seu livro que eu vou tentar interpretar. Quem sabe talvez você consiga identificar um pouquinho da questão da retórica. Nascido em 469 a.C., na cidade de Atenas, Sócrates foi emblemático para a história do pensamento ocidental. Como Cícero diria mais tarde, ele é o homem que trouxe a filosofia do céu para a terra. Olha que importante. Lembra lá no começo aquela tirinha que a gente acabou vendo? Era o céu falando com o menino, né? Mas o céu estava utilizando uma frase de Sócrates. Olha que contraditório, talvez, né? Mas Sócrates ele fala assim, que ao invés de estarmos nos preocupando em conhecer a realidade exterior, o homem deveria olhar para si mesmo, tá? E é por isso que lá tinha aquela frase: conhece-te a ti mesmo. Porque, segundo Sócrates, se uma pessoa ela não se conhece, como que ela poderá conhecer então outras coisas? Tá? E aí é que vem a teoria socrática, que é muito importante. Quando a gente tem Sócrates, a gente vai ver o desenvolvimento da sua técnica filosófica, e uma delas vai ser a maiêutica, que é quando ele questiona as pessoas a respeito dos seus conhecimentos. Existem várias passagens a respeito disso e da utilização dessa técnica. Uma delas, a mais marcante, é quando Sócrates questiona um general sobre o que seria coragem. A história conta, assim, bem resumidamente, que ele vai questionando o que é verdade, o que é verdade, o que é coragem, até que chega a um ponto em que o general não sabia responder o que seria coragem. É nesse momento em que Sócrates entra com a frase: eu só sei que nada sei. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Que quanto mais você busca conhecer algo, quanto mais você está nessa busca incessante sobre um determinado objeto, menos você sabe sobre ela. Mas como assim, professor? O que eu estou fazendo na escola então? Calma, não é o que você talvez esteja pensando. Mas é que assim, se eu pego um determinado assunto e eu começo a estudar, vou dar um exemplo, a música, e eu começo a estudar mais a música, mas eu vou ver que existe possibilidade de eu expandir esse conhecimento, a tal ponto de dizer que quanto mais eu estudo, menos eu sei sobre esse objeto de estudo que eu estou te falando. O que vai acontecer? Sócrates ele vai criticar, então, os sofistas, até pelo seu
descompromisso com a busca da verdade, tá? Porque para Sócrates é muito importante que a pessoa ela busque a verdade em si, ok? Então, para você ficar mais tranquilo e não se desesperar, porque eu falei bastante sobre os sofistas, eu vou continuar falando sobre Sócrates na próxima aula. Por isso que as aulas sobre sofistas e Sócrates foram divididas em 2 etapas. Essa é a aula 1, tá? Na aula 2, nós continuaremos com Sócrates, ok? Mas para você fixar um pouquinho melhor esses conteúdos, eu vou te passar algumas atividades, ok? Eu espero muito que você faça. Lá no seu livro, na página, deixa eu dar uma olhadinha aqui para eu relembrar, no seu livro, na página 44, seria muito interessante se você realizar a atividade número 1, atividade número 2 e a atividade número 3, ok? Depois que você realizar essas atividades, na aula 2 eu faço a correção com você e nós damos prosseguimento sobre a filosofia socrática. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu sou o professor Fernando e agradeço a sua atenção.